Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 31 dias experimentando o poder do Espírito na família. O Deus da segunda chance. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Mateus 1:6. Desde o início da criação, o Espírito do Senhor agiu transformando o caos em ordem. O relato bíblico declara: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Gênesis 1:1 e 2. O Espírito Santo trabalhou ativamente na criação e na transformação daquilo que era caótico em algo definido por Deus como bom. Mas não foi somente na criação que o Espírito agiu ativamente. Ainda hoje, ele age ativamente na história do ser humano e particularmente nas famílias, transformando o caos em bênçãos. A genealogia de Jesus é marcada de forma inédita na história dos judeus, pela presença de 5 mulheres. Tamar, a que foi injustiçada por seu sogro após ter ficado viúva de 2 de seus filhos. Raabe, uma prostituta de Jericó, decidiu crer no Deus de Israel e teve sua família salva da destruição de sua cidade. Rute, moabita, viúva de judeu que decidiu confiar no Deus de Israel e seguir sua sogra, tendo sua família restaurada em Belém ao se casar com Boaz. Batseba e Maria, a mãe de Jesus, que estava quase sendo abandonada por seu noivo José, mas teve a sua família protegida pela intervenção divina na vida de José, impedindo-o de abandoná-la. Todas essas mulheres não aparecem de forma inédita na genealogia de Jesus por acaso. Elas aparecem exatamente para nos revelar o poder interventor do Espírito Santo de Deus na vida das famílias. Maria ficou grávida de Jesus Cristo pela concepção do Espírito. O anjo anunciou: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Foi pela intervenção do Espírito que Jesus nasceu. Sua vinda demarca a história de restauração das famílias. Ao olharmos para a vida de Batseba, por exemplo, podemos enxergar claramente como Deus age em misericórdia na sua vida, transformando uma tragédia familiar em um caminho de salvação. Batseba foi levada pelo rei Davi a cometer adultério, ficou grávida dele. Teve seu esposo Urias morto, ou melhor, assassinado na guerra por ordem do rei Davi. Como se não bastasse, seu filho nascido dessa gravidez de Davi foi ferido pelo Senhor, adoeceu gravemente e morreu. 1 Samuel 12:15 e 16. Apresentando as consequências desse pecado, o relato bíblico deixa muito claro a progressão de tragédias familiares que ocorreram dentro da família de Davi, logo depois desse ocorrido. Amnon, um dos filhos de Davi, apaixonou-se por sua irmã, Tamar. Orientado por um amigo chamado Jonadab, Amnon executou um plano em que ele conseguiu ficar sozinho com sua irmã e cometeu incesto com ela. Com isso, o outro filho de Davi, Absalão, arquitetou um plano e se vingou matando Amnon. Por fim, o próprio Absalão se rebelou contra seu pai, usurpou temporariamente o trono, até que em uma investida de guerra contra seu pai, ele foi morto. Tudo isso exemplifica o caos familiar experimentado por Davi quando decidiu adulterar. Mas a sua história não acaba aí, pois quando o filho de Batseba ficou terrivelmente doente, Davi se humilhou perante o Senhor. O menino morreu. As consequências trágicas do pecado seguiram Davi, mas Deus deu uma segunda chance para ele e para Batseba. Uma família marcada pela tragédia familiar é restaurada pelo poder do Espírito, que transforma caos em bênção. A Bíblia deixa claro, depois que Davi se humilhou perante o Senhor. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. 2 Samuel 12:24. Após o arrependimento de Davi, o Senhor não somente deu um novo filho a Batseba, como também permitiu que, por meio da descendência desse filho, viesse o Messias Jesus Cristo. Todo pecado gera consequências trágicas, mas para quem se humilha e se arrepende aos pés do Senhor, o Espírito que transforma caos em beleza, transforma tragédias familiares em bênçãos. Aplicação prática. Se você tem vivido ou já vivenciou tragédias em sua família e tem experimentado as consequências do pecado, creia que o Espírito Santo de Deus pode transformar toda essa situação em bênção, se, somente se, você se humilhar e se arrepender aos seus pés. Vá até Jesus, confesse seus pecados.
Peça o seu socorro e experimente o poder do Espírito Santo transformando a sua vida e a sua família. Ore. Coloque sua família diante do Senhor. Se você tem experimentado algum caos familiar, peça a intervenção do Espírito Santo de Deus. Faça isso em nome de Jesus. Crianças em oração. O Senhor sempre age com misericórdia em nossas vidas, e mesmo que uma situação familiar esteja muito difícil, como brigas ou doenças, tristezas ou dificuldades, Ele é o Deus que pode transformar tudo isso em bênção, em alegria. Ele pode nos socorrer e nos dar segunda chance para nós e para nossa família. Essa foi a Devocional do Dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar esse episódio. Até a próxima!